não desejo dos Estados Unidos em negociar, ele está sendo seletivo nessas negociações, e casos como o do Brasil, onde claramente os Estados Unidos tinham vantagens comerciais, mas que eles acabam trazendo esse problema da negociação, barrando essa negociação. Por quê? Porque eles usam a motivação comercial para outras questões políticas. E aí entra nessa transnacionalização da extrema-direita, ou seja, essa necessidade de tentar reforçar um espaço que vem se enfraquecendo de certa forma. Agora, professora... Desculpa eu. Não, é que eu ia perguntar sobre esse tiro que acabou saindo pela culatra, né? Porque ele queria uma internacionalização da direita, usou aí esse argumento que, como a gente está falando de Donald Trump, eu não sei, eu tenho muito cuidado para palpitar sobre o que exatamente ele estava pensando, mas não parecia que ele tinha uma ligação tão estreita com o bolsonarismo a ponto de mandar uma taxação de 50%. Tudo bem que tem aí a questão das big techs, tem outras coisas envolvidas, mas ele lançou essa cartada da taxação e para o empresariado americano, assim como para o brasileiro, não foi uma boa notícia, né? Porque os empresários americanos vão pagar mais caro em produtos que eles precisam comercializar aqui do Brasil, vão ter que repassar esses preços para o consumidor, então pegou mal para o empresariado americano, para o empresariado brasileiro, ou seja, a direita acabou tendo um problema nos Estados Unidos e aqui, e o problema ainda nem chegou no consumidor americano, né, no eleitor americano, que é aquele cara que vai ficar com um garrafão de suco de laranja muito mais caro, que a carne, o churrasco do fim de semana vai ficar mais caro. Dá pra gente ter alguma ideia do que o Trump tá mirando, se nem negociando ele tá, se não tem nenhum canal aberto de negociação? O que a gente pode imaginar que ele vai fazer a partir do dia 1º, com tudo aparentando tá tão contra ele, assim? Eu acho que até o dia 1º a gente ainda pode ter muita surpresa, viu, Luiz? Eu acho que até lá as coisas podem mudar de um lado para o outro, ou piorar ou melhorar. Então, é que nem aquela coisa da previsão do tempo. Você olha para a nuvem e fala, acho que pode chover. O Trump é um pouco assim. E depois de 30 segundos abre um solzão. Então, a gente tem essa tática de negociação muito presente. Mas o que a gente precisa lembrar é também o seguinte, eu concordo com você uma coisa. Não é sobre Bolsonaro. Para mim é claro isso, eu acho que isso ficou até muito claro, né, dentro da trajetória do primeiro governo Trump, né? Então a gente vai ter todo um jogo de cena de apoiar a transnacionalização da extrema-direita, isso sim interessa para ele, isso é básico, mas a gente sabe que a liderança do Bolsonaro hoje ela está em nichos, né? Então, esse efeito de dizer que apoia o Bolsonaro é mais para desestabilizar as questões políticas internas aqui do que efetivamente uma proximidade. Agora, lógico, esse grupo mais próximo dele vai trazer uma impressão de que são irmãos, é o Trump tropical, tudo aquilo que a gente vem ouvindo desde 2017, mas eu acho que é Big Tech, eu acho que Big Tech está na pauta, né? STF não é só essa questão da regulamentação, mas é a forma como essas empresas atuam, né? Então, só para a gente ter uma ideia, não é uma guerra só contra o Brasil nesse campo, também o Departamento de Estado publicou uma nota muito forte contra a União Europeia, chamando a União Europeia de censora, que ela estava prejudicando todo mundo. E aí eu acho que tem uma questão geopolítica de fundo que é muito grande, que é justamente o pós-reunião dos BRICS, né? Então, toda essa guerra tarifária, ela está vindo combinada com uma ameaça constante aos BRICS. Olha, vocês não podem fazer moeda, vocês não podem agir pelas costas dos Estados Unidos. Então, tem uma questão geopolítica e tem uma questão geoeconômica envolvida, e o benefício seria tentar fortalecer a sua extrema-direita. Mas é isso, acaba não fortalecendo, né? A Flávia mencionou esse pessoal que está indo para os Estados Unidos negociar. Aqui em São Paulo, o governador de São Paulo também tentou negociar, enfim, fazer uma negociação paralela, né, que seria uma paradiplomacia, mas isso é equivocado, né? Então, na verdade, quando você faz isso, você está atacando a soberania nacional. E isso favorece mais o governo Lula do que as bases da direita aqui no Brasil. Então, é tudo meio que um imbróglio, né, onde você vai
abrindo prateleiras para ir colocando geopolítica, China, BRICS, Brasil, extrema-direita, taxações, é muita coisa ao mesmo tempo. E a gente vai tendo que acompanhar isso com mudanças que são muito rápidas, às vezes. Agora, eu falei, a gente colocou na nossa thumb e propôs a discussão da crise na direita, em parte por causa dessa diferença de posturas, né? Então, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, começou a onda do tarifaço super com o bonezinho MAGA, né? Na cabeça e apoiando e tal, recuou. Eduardo Bolsonaro disse aos quatro ventos que tinha sido fruto de sua atuação de lobby nos Estados Unidos, teve que recuar também, sendo verdade ou não, a carta do Trump ao governo brasileiro colocou o Jair Bolsonaro no primeiro parágrafo e porque eu concordo com a professora Cristina, as outras razões me parecem maiores, mas retoricamente ele optou por colocar Jair Bolsonaro de cara ali entre as razões e veio destrinchando a questão das Big Techs e dos BRICS depois. Porque, na verdade, elas são entrelaçadas, né? Mas Eduardo Bolsonaro teve que recuar. Foi erro de cálculo, você acha, professor? Eles entenderam errado o que o seu público bolsonarista mais acirrado aceitaria de ataques do trumpismo, ou eles previam que o próprio Trump ia só botar sanções só no Alexandre de Moraes e nos ministros do Supremo? Será que a gente já consegue entender o que foi esse movimento inicial e por que eles estão tendo que recuar agora? Ou se foi só um perdido por perdido está e vamos lá. Eu acho que houve um erro de cálculo. Eu acho que vamos dizer assim, o governo Trump comeu gato por lebre. Eu acho que ele comprou uma interpretação de que a sociedade brasileira estaria, vamos dizer assim, muito crítica ao STF. Inclusive, saiu uma pesquisa hoje mostrando que a população brasileira está completamente dividida, né? 41 a 49. E não por acaso, os eleitores de Lula acreditam que o STF está fazendo um ótimo trabalho. Os eleitores de Bolsonaro acreditam que o STF não está. Quer dizer, a percepção que as pessoas têm da Suprema Corte Brasileira não é livre do viés ideológico, do viés afetivo, identitário, né? Então, eu acho que houve vamos dizer assim, um erro de cálculo do governo americano no sentido de comprar um argumento como se a sociedade brasileira estivesse contra a Suprema Corte e que isso iria isolar a Suprema Corte. E não percebeu que a coisa tem muito mais nuances nesse jogo, né? Tem muito mais camadas, né? Mas, por outro lado, Cláudia, Flávia, é importante ver isso como uma oportunidade, né? Porque, de certa forma, a direita, como a gente está diagnosticando, ficou meio que perdida no início, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para construir alternativas pós-bolsonaristas, né? Então, a esquerda teve isso no passado, né? A gente tem que sempre lembrar que a esquerda teve uma oportunidade de ouro de se livrar da sua grande personalidade carismática, que é o presidente Lula, quando ele foi preso, né? E não conseguiu, até também por própria escolha do presidente Lula de manter sua candidatura, não dar suporte à candidatura do então candidato Fernando Haddad à presidência em 2018, mas a possibilidade que se abre agora para que a direita construa alternativas não bolsonaristas está dada, né? Então, resta saber qual a narrativa a ser construída, porque esses candidatos, que são vários, andam no fio da navalha, como a gente conversava anteriormente. Então, eles têm que sinalizar uma certa independência e respeito institucional, mas, ao mesmo tempo, eles têm que alimentar essa base bolsonarista, porque eles não vão poder prescindir desses eleitores para se tornar competitivo
com a provável candidatura à reeleição do presidente Lula. Então, criou-se uma crise, a gente não sabe até que ponto essa crise ela é permanente ou se ela, de certa forma, vai criar uma oportunidade de diferenciação. Resta saber se os candidatos de centro e de direita vão aproveitar essa oportunidade e construir essa narrativa independente de Jair Bolsonaro. Porque, claramente, como Cristina colocou, a liderança do ex-presidente Bolsonaro tende a ficar cada vez mais enfraquecida com o desenrolar do julgamento, né? E, assumindo que ele seria condenado pela Suprema Corte, eu acho que a direita iria se sentir muito mais livre, inclusive, disso. Então, tudo isso meio que precipitou, vamos dizer assim, precipitou esse processo para que a direita comece a discutir, de fato, qual a melhor estratégia de seguir numa candidatura que possa ser competitiva em 2026. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.